Olá, pessoal, sempre alerta. Meu nome é Rodrigo Roblenho, do Museuzinho Escoteiro, e eu tô aqui para contar para vocês um pouco da história desse personagem importante do livro da Jungle, que é Shil. Então, vem comigo, vamos sobrevoar a Jungle com Shil. Bom, todos sabemos que Baden-Powell se baseou no livro da Jungle para criar o fundo de cena do Ramo Lobim. Mas é importante, claro, a gente saber mais do que aquilo que a gente ensina. É importante a gente ter as respostas para as possíveis perguntas dos lobinhos curiosos e ávidos por aprender. A gente precisa ver mais longe, e a visão de Shil é fundamental para isso. Olhar do alto, ver toda a floresta, mais além do que os demais possam ver. Como filhotes de lobo, para crescerem, os lobinhos precisam se alimentar bem, claro. Mas como filhotes de humanos, um dos seus mais importantes alimentos é o conhecimento. E claro, nosso também. Então, vamos às primeiras provocações, já que quem me conhece sabe que eu gosto de provocar. Espero que seja para o bem. Não foi exatamente, olha bem, não foi exatamente o livro da Jungle, como um todo, que BP queria como fundo de cena. Foram as histórias de Mowgli que inspiraram o fundador a escrever sobre o lobismo. Veja a resposta que Kipling deu ao pedido de BP. Eu vou ler aqui, você vai ver que ele fala do livro da Jungle, mas ele especifica as histórias de Mowgli. Fiquei muito surpreso quando recebi uma carta com o recorte da publicação e uma mensagem de Nelson Doubleday, um menino de 12 anos, filho do editor londrino. Suas palavras ficaram gravadas de forma indelével na minha memória. O garoto propôs ao pai que publicasse todos os artigos meus sobre a vida selvagem que conseguisse. A título de incentivo pelo empreendimento, o pai lhe concedeu um penny por cópia de revista vendida. Ah, esse menino deve ter ganho uns bons trocados. Naquele ano e no ano seguinte, foram publicados quase todos os fascículos do meu livro da Jungle. Veja, meu caro Robert, esse livro se tornou uma realidade graças à ousadia de um menino. Nada mais justo que muitos possam usufruir dessa mensagem simbólica de amor e fraternidade. Os valores expressos no livro correspondem à lei da floresta, vale dizer, às leis da natureza. O comportamento dos animais é a expressão viva de um modelo de sociedade que é fiel a certas regras, observadas com rigor e energia. E aí eu destaco: dê, Robert, a esses meninos o nome de lobinhos e intitule os seus chefes pelos nomes daqueles que ensinaram as leis da selva para Mowgli. Então, viu que, né, especificou aí sobre as histórias de Mowgli. Vamos dividir aqui um pouco esse momento que eu estou passando com vocês, primeiro olhando o passado. Bom, Rudyard Kipling foi um famoso escritor inglês, prêmio Nobel da Literatura em 1907, bem no ano que BP fez o acampamento em Brownsea, e que nasceu e viveu muitos anos na Índia, apesar de ser inglês, como o próprio fundador nosso. Um de seus mais conhecidos livros tinha o título original The Jungle Book, que é uma coletânea de contos. Inicialmente, esses contos, como eu disse, eles apareceram em revistas entre 1883 e 1884 e foram lançados em formato de livro posteriormente. Esse livro foi apresentado em 2 volumes, contendo histórias de Mowgli e outras histórias, assim divididas. Em 84 foi lançado The Jungle Book, com 7 contos, sendo que 3 deles eram sobre Mowgli. Em 85, The Second Jungle Book, com 8 contos, sendo 5 deles de Mowgli. Vamos olhar agora para o idioma. A primeira curiosidade sobre o idioma é o seguinte: a palavra jungle, em inglês, ela tem origem na palavra hindi, esse escrito aí é jungle, ou seja, uma escrita diferente para um som muito parecido, como aconteceu quando ela foi transcrita para o português, né? Então, em hindi, a gente tem jungle, em inglês, jungle,
em português, jungle. Como as histórias acontecem na Índia, parece bem natural e indiscutível que esse nome seja utilizado para se referir a uma selva indiana. Não é uma savana, não é uma mata atlântica, não é uma selva amazônica, mas é uma selva indiana, a jungle. Agora vamos olhar para a história do livro. São contos, né? No primeiro aparecem os contos Os Irmãos de Mowgli, As Caçadas de Kaa, Tigre, A Foca Branca, Rikki-Tikki-Tavi, Tomai dos Elefantes e Os Servos de Sua Majestade. Os contos que estão aí destacados em negrito são os que se referem à vida de Mowgli, ou que tem Mowgli como personagem principal. No segundo livro da Jungle, aparecem os contos Como Surgiu o Medo, O Milagre de Purum Bargat, O Avanço da Selva, Jacala, o Crocodilo, O Ancos do Rei, Kiker, Cães Vermelhos e A Embriaguez da Primavera, também em destaque aqueles que se passam na Jungle. Nessas histórias, os personagens principais, para além do Mowgli e da aldeia lá, que é perto ali da Jungle, os personagens principais são animais. Mas o livro não trata de histórias sobre animais selvagens. Esses personagens representam, na verdade, arquétipos humanos. O Aquelá, por exemplo, ele fala da liderança solitária, é o arquétipo do líder solitário. O Balu fala da relação com o aprendizado e com a natureza, é o arquétipo do professor, vamos dizer assim, né? do instrutor, e assim por diante. O personagem em destaque desse estudo, no entanto, é Shiu, que representa o comunicador, aquele que tudo vê, aquele que passa informação. Uma confusão recorrente criada pelo próprio Rudyard Kipling é o nome de Shiu, que algumas vezes aparece como Han, sendo que até mesmo em uma mesma edição pode aparecer esses dois nomes diferentes se referindo ao mesmo personagem. Inclusive, na primeira edição americana aparece lá, no mesmo livro, Han, e aí logo depois, no mesmo conto, Shiu, e por aí vai. Bom, já que a gente falou aí de traduções e de maneiras de escrever, vamos falar sobre traduções, a tradução para o português, mas vamos começar com essa citação aí do Humberto Eco: traduzir é trair, toda tradução é, de certa forma, uma traição ao original. Já que a gente está falando de tradução, né? Então vamos falar dessas traduções brasileiras. A primeira edição brasileira foi feita pela Companhia Editora Nacional em 1933, com tradução de Monteiro Lobato, que deu nome ao livro de O Livro da Jungle. Outra curiosidade é que quando o Lobato trouxe aí a ideia de pôr o nome do livro de Jungle, né? O livro da Jungle, em vez de o livro da selva, e parece que foi a primeira vez que essa palavra foi utilizada, que entrou no vocabulário do português, ele usou a palavra como substantivo feminino. Provavelmente aí porque a tradução é selva, né? A selva, a jungle. Mas hoje em dia a palavra é considerada um substantivo masculino, ou seja, o certo hoje em dia é o livro do jungle. Alguém fala assim? Aliás, ainda hoje existe essa confusão nos títulos de diferentes edições. Uns optaram por do, outros continuam usando o da, e ainda tem gente que prefere por selva. Quem que será que está certo? Como é que a gente usa? O importante é saber que a língua, que o idioma é dinâmico, né? Ele vai mudando com o tempo. Então, e muda pelo uso. Vamos ver no que vai dar isso. Para complicar ainda mais, na nossa literatura escoteira também tem aí variações. Às vezes aparece livro da Jungle, pode aparecer livro do Jungle, o Jungle, pode aparecer a selva, mas tá aí a confusão estabelecida, o que não é nenhuma confusão, no final das contas. Mas, como diz o filósofo lá, Humberto Eco, toda tradução é uma traição. Então, é importante se ler ao menos algum dos
livros traduzidos com a história completa, para além da literatura escoteira. Em geral, a literatura escoteira ela é feita com o objetivo lá de passar para o lobinho, então ela passa um resumo, ela passa uma versão, mas é importante que a gente, enquanto escotista, conheça pelo menos o livro traduzido na sua totalidade, o livro na íntegra, a história na íntegra, tá? Tem várias indicações aí para vocês lerem. E lembrando que além dessas traduções, essas adaptações, né, para outras linguagens, tem história em quadrinho, ainda tem adaptações para outras formas de arte, por exemplo, a própria história em quadrinho mas as séries televisivas, o cinema, stop motion, né, desenho animado, filme, tudo isso já são outras linguagens. Então, elas têm suas características próprias. Não dá para a gente ficar comparando filme com livro, que cada um tem seus limites, suas características, né? O seu tipo de linguagem. Mas aí eu apresento uns quantos livros que você pode ver, algumas edições, existem várias, pode achar em sebo, quem sabe no seu grupo tem, procura ler. Temos várias edições com as histórias completas. Às vezes elas vêm com todas as histórias, os contos da Jungle. Às vezes eles aparecem aí só com as histórias do Mowgli, que são as fundamentais para a gente aprender, tá bom? Mas então, vamos voltar lá, naquela ideia principal, inicial. Quem é Shu? Bom, Shu nessa história. Primeiro, Shu é o único pássaro que tem um papel importante no livro da selva. Ele avisa sobre o paradeiro de Mowgli, no conto As Caçadas de Kaa, e fala sobre a trégua das águas. Engraçado que eu errei no mesmo lugar as duas vezes que eu gravei. Shu e Han, então, são o mesmo personagem. Vamos deixar claro isso. Na edição americana, ele aparece mais com o nome de Han. Você deve ter notado que todo o tempo também eu escrevi Shu com um L só. E é isso mesmo. Em toda a literatura, Shu se escreve com um L só. Só na literatura escoteira, em algum momento ali pela década de 80, começou a se escrever com dois L's. Mas isso é um erro, isso não é uma adaptação, isso não é uma versão, isso é um erro que se convertou em algo usual, mas continua sendo um erro, né? Então, errou, conserta. Bom, maior erro ainda cometeu o próprio Monteiro Lobato ao traduzir a espécie de Shu, que é um kite em inglês, para abutre. Aí, para completar, vem o Walt Disney e coloca Shu como um abutre fêmea numa das suas produções ali de 98. E aí na nova versão da Disney, Shu volta a ser um milhafre, né? Uma versão aí que a gente ficou muito famosa em 2016. Também não é só culpa do Monteiro Lobato, tem traduções em espanhol, em francês, que acabaram transformando Shu em um abutre, né? Mas non. Ele é, como eu vou mostrar para vocês, um milhano, um milhafre. Bom, como curiosidade, ainda tem uma versão aí da Disney que coloca lá a presença dos 4 Beatles, na verdade, os 4 Vultures, né? Os 4 abutres. O curioso é que aí o Walt Disney queria que os Beatles fizessem a voz desses 4 personagens, mas acabou não acontecendo. Foram outras pessoas que fizeram, e o nome deles é Buzzy, Dizzy, Flaps e Ziggy. Agora, olha isso aqui é o livro Alcatel em Ação, a página 113, uma edição de 2014. Vocês vão ver aí que erros que tem aí, né? Então, aqui, ó, Mowgli viu Shu tá com 2 L's. Falando como os abutres, isso aqui, gente, olha só, Shu aqui,
abutres. E aí, isso aqui é um abutre? Não, isso aqui não é um abutre. Isso aqui é um kite. Então, o desenho está certo, o nome está errado e a espécie está errada, né? Aqui. Então, você vê que a mistura aí das coisas também acontece aí no nosso material. Continuando, nos originais de Rudyard Kipling, ele aparece como um kite, uma ave de rapina, com hábitos necrófagos, ou seja, ele come animais mortos. Mas é igual o carcará daqui, por exemplo, que é uma ave de rapina, não é um urubu, mas come animais mortos também, né? É um gavião, é um tipo de gavião. Mas o kite, em tradução para o português, é um milhafre, ou também tem as variações em português de milhano ou bilhano. O milhafre é da mesma família dos urubus, mas eles são de diferentes subfamílias e gêneros, sendo de espécies distantes uma das outras. O milhafre ele tem várias espécies, né? Dentro dessa subfamília tem várias espécies. Entre elas, o milhafre real, o milhafre preto, o milhafre negro, o milhafre brahmani, ou milhafre de Brahmani. Esses dois últimos, o milhafre preto e o milhafre brahmani, são os mais comuns na Índia. Então, a gente já vai se distanciando do real, que só existe ali na Europa, do milhafre, tá? A gente vai ficar ali no milhafre preto e no milhafre brahmani. Esse daí, que vocês estão vendo, é o black kite ou milhafre negro. É bem diferente de um urubu, né? E esse bonito é o Brahmini kite ou milhafre brahmani, milhafre de Brahmani. Ele tem essa coloração linda, cabeça e peito brancos, né? Com uma parte ruiva, que eles falam, né? Castanha, avermelhada, também muito típico. Apesar de aparecer como um abutre em alguns textos e filmes, ele também aparece assim, ó, como um milhafre de Brahmani. Isso aí é retirado de uma série televisiva com a presença do Shiu como milhafre de Brahmani. E pelas poucas características que a gente encontra no livro, a gente acredita que se trata do milhafre de Brahmani, uma espécie que habita a Índia, nas áreas úmidas, perto de mares, de florestas e rios. Mas a principal dica sobre Shiu, ser essa espécie de milhano aí que vocês estão vendo, vem do livro sobre a relação de animais e pessoas na Índia, que é um livro escrito pelo pai de Kipling, o John Lockwood Kipling. O livro se chama Beast and Man in India, e ele nos conta que o milhano Brahmani é muito comum naquele país e recebe esse nome de Shiu, tem o apelido de Shiu, devido ao som característico que emite. Olha só, o Kipling pegou o apelido do animal, o nome popular dele, e deu esse nome para o personagem em sua história. Tem sentido, né? Shiu, então, aparece apenas em 2 histórias do primeiro livro. Ele aparece na Canção da Noite na Selva, que abre o conto Os Irmãos de Mowgli, ou seja, ele praticamente abre o livro. E também aparece primeiro conversando com o Mowgli e logo avisando Baloo e Bagheera sobre o rapto de Mowgli pelos Bandar-log nas caçadas de Kaa. No segundo livro, ele participa em Como Apareceu o Medo, ele é citado em O Avanço da Jungle e O Ancos do Rei. E aí a gente o encontra na Canção do Pequeno Caçador. Shiu também é citado em Cães Vermelhos, onde também está a canção de Shiu, e aparece na Embriaguez da Primavera rapidamente. A gente percebe, então, que a presença de Shiu é constante, ainda que discreta. Ele está sempre observando, informando, aguardando. Então, aí se reforça essa questão dele de comunicador. Aí eu vou pegar um texto baseado aí no John Lockwood, do pai do Rudyard Kipling. Essa bela criatura é quase tão comum quanto o corvo, e seu grito estridente e fino, do qual deriva o nome Shiu, olha aí,
ou shil, é, como o do corvo, um som indiano constante e característico, especialmente em Calcutá na primavera. Suas ferozes varreduras e curvas nos voos são esplêndidas em graça, força e habilidade. Antigamente, o milhafre era mantido com alguma estima pelos muçulmanos como um presságio de vitória para o exército sobre o qual pairava, e chamado de espírito abençoado ou auspicioso. A melhor definição de shil aparece pouco antes da canção de shil, que eu já citei aqui, em algumas edições explicativas. Olha só que legal. Shil é um bom amigo de todo mundo, mas no fundo ele é um tipo de criatura de sangue frio, porque sabe que quase todo mundo na selva vem até ele no longo prazo. Shil é necrófago. Todos vamos morrer. Então todos, em algum momento, poderemos estar a serviço de Shil, né? Ou sob suas garras. E é por isso, por esse potencial aí de ser esse grande observador desde o alto, de saber o que vai acontecer com todos os seres viventes, que a gente indica que aquele escotista que trabalha os temas espirituais, que tem mais ligação com a espiritualidade, ele deva ser o Shil, ou, se quiser, pode ser o Ram, que é a mesma coisa, da sua alcateia. No Brasil, a gente usa mais o nome Shil, tá? A gente acrescenta a essa ideia o fato de que Brahmani, que é o nome do milhafre, né, da espécie milhafre Brahmani, é um nome que se dá a uma casta sacerdotal da Índia. Aqui, eu coloquei, se vocês quiserem pausar o vídeo para dar uma olhada, mostrar cientificamente como é que se divide aí os abutres, que são bem diferentes dos urubus e que são bem diferentes também dos milhanos. São de subfamílias bem diferentes, tá? O urubu já não tem nada a ver, mas aí está um distanciamento aí entre todos os que são abutre e todos os que são milhano. Por fim, nós temos aí uma imagem, para terminar, uma linda imagem do milhafre Brahmani, que para nós é o símbolo do Shil, é o animal que representa Shil no livro da Jungle. A gente termina aqui, espero que você tenha gostado. Tá aí, ó, meu nome é Rodrigo Roblenho, do Museuzinho, Museu Escoteiro do Brasil. Espero os seus comentários, o que você achou disso, se você tem algo a acrescentar ou a questionar. E acompanhe a gente nas redes sociais, tá bom? Obrigado, gente, sempre alerta e nos vemos!